que eu posso fazer, de fato, para melhorar o meu sono? A gente vai precisar de um equilíbrio entre essas 3 substâncias. Melatonina, adenosina e o cortisol. De manhã, na hora que eu acordo, muito cortisol, pico de cortisol. Aí eu tenho contato com a luz. Eu já começo a regular o meu relógio biológico. Eu já falei aqui que é o núcleo supraquiasmático. Então, eu tenho um pico de cortisol, a minha melatonina vai caindo e eu vou ficando energizado. Durante o dia, estou ali com muita energia. Vai passando o dia, chegou no final do dia, eu já diminuo a luz, o meu cortisol vai abaixando e a minha melatonina vai aumentando. E aí eu começo a adormecer. A adenosina é o produto de uma molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina. Quem estudou biologia lembra disso lá, tinha as moléculas de ATP. A célula, as nossas células, nossos neurônios utilizam o ATP para produzir energia. Só que esse ATP, ele é transformado em monofosfato. ATP é trifosfato de adenosina. Ele é transformado em monofosfato de adenosina, ou que a gente chama de adenosina. A adenosina, ela é como se fosse um sedativo também. Ela vai acumulando, e você vai tendo a sensação de cansaço. O acúmulo de adenosina faz com que você tenha sono. Então, o ideal é que chega à noite, você já tem um acúmulo de adenosina e, além disso, você tem um aumento da produção de melatonina. E o cortisol mais baixo. O cortisol tem que estar mais alto durante o dia. Então, esse seria o cenário ideal. E como que a gente consegue esse cenário ideal? Primeiro, acordando sempre no mesmo horário. Então, agora pode anotar. Acordar sempre no mesmo horário. Melhor horário para acordar entre 7 e 9 da manhã. Na hora que você acorda, você tem um pico de cortisol, você vai ter contato com a luz. Para quê? Para você acertar o seu relógio biológico, seu núcleo supraquiasmático. Lembra? É esse núcleo supraquiasmático que informa a sua glândula pineal sobre a produção de melatonina. Então, de manhã, inclusive, tomar o sol, tomar essa luz de manhã, não precisa tomar o sol, tá, gente? É a luz solar. Não necessariamente você tem que ficar lá olhando para o sol, não é isso. Mas você inclusive reduz a sua sonolência, porque você começa a degradar aquela melatonina que você ainda tem. A luz diminui a concentração de melatonina. Então, se você está sonolento durante o dia, a luz vai te ajudar, inclusive, a você perder essa sonolência. Você tem esse acúmulo de adenosina que eu te falei. Qual que é essa importância da adenosina? É importante você evitar cochilos durante o dia. Ah, mas dar um cochilo durante o dia é bom. É bom, gente, para quem não tem insônia. Na hora que você está tentando regular o seu sono, é importante que você não durma durante o dia. Se você tem problema com sono, você não deve ficar no seu quarto durante o dia. Na sua cama, então, nem pensar. Vai para outro lugar da sua casa. Utilize a sua cama apenas para deitar na hora que você for dormir. Eu tenho sono demais durante o dia porque eu não dormi durante a noite. Como é que eu faço? Não dorme de jeito nenhum. Não dorme de jeito nenhum. Lembra, regular o sono é um processo. Você não vai regular o seu sono à noite lá, desesperado à noite, você vai regular o seu sono. Não vai. Então, assim, se você fica no seu quarto o dia inteiro, especialmente um quarto mais escuro, não tem contato com luz, é óbvio que você vai dormir mal. E aí você vai dormir mal, o que você vai fazer? Você vai querer um remédio para você tomar o remédio para dormir, e aí vai só empurrando o problema para frente. Porque você desaprende a dormir. Muita gente fala assim, eu só durmo com remédio, eu só durmo com Zolpidem, eu só durmo com diazepam. Tem vários fatores associados aí. Pode ser que a pessoa tenha uma depressão, e aí tem que tratar a depressão. Pode ser que a pessoa tenha uma ansiedade, aí tem que tratar a ansiedade. Mas pode ser, e muito frequente é, que a pessoa desaprendeu a dormir. E quando a gente desaprende a dormir, o remédio, ele tem esse papel, ele faz com que a gente desaprenda a dormir. Os medicamentos, eles são usados para tratar insônia aguda. Insônia com duração menor do que 3 meses, pessoal. Ah, não concordo. Então pega a bula do remédio e lê. Então, gente, ir para a cama quando tiver com sono. Se não tiver com sono, saia da cama. Ter horário fixo para dormir e horário fixo para acordar. Porque o nosso relógio biológico, naturalmente, ele atrasa. Olha que porcaria, gente. O nosso relógio biológico, ele atrasa.
Tem pesquisa que pegaram as pessoas e colocaram elas numa caverna lá, sem luz nenhuma. Se a gente ficar sem luz nenhuma, naturalmente a gente começa a acordar cada vez mais tarde. O nosso relógio biológico, ele não tem 24 horas, ele tem mais ou menos 24 horas e meia. Esse é um grande problema. Então, se você não tem contato com luz, você acorda às 7 horas. Passa no outro dia, você acorda às 7h30. No outro dia, você acorda 8. No outro dia, você acorda 8h30. Depois 9, depois 10, 11, que você assusta, você está acordando 3 horas da tarde. Ou seja, o nosso relógio está sempre atrasando. E o que regula esse horário é a luz. Se você não tiver contato com essa luz durante o dia, você sempre vai ter uma tendência a acordar mais tarde. É por isso que, às vezes, a pessoa entra de férias, ela começa a acordar 9, começa a acordar 10, começa a acordar meio-dia, às vezes. Especialmente adolescente, né? Que precisa, às vezes, de mais sono do que o adulto, mas entrou de férias, começa a acordar meio-dia. Fecha a porta do quarto, fecha a janela, coloca uma janela lá, e coloca uma cortina lá, um blackout lá, e pronto, começa a acordar meio-dia. E aí depois chega 2 da manhã, tá com o olho lá assim, regalado. Então, ter um horário fixo para acordar, não fazer cochilos durante o dia. Isso é fundamental, pessoal, para quem tem insônia. Não usar a cama para atividades como ler, trabalhar, assistir televisão. Tudo isso vai atrapalhar o seu sono. E ter uma rotina para dormir. Então, você tem que criar uma rotina para dormir.